Hoje o Renato Meirelles fala sobre aquele avanço da proposta de legalização de jogos baseados em apostas no Brasil. A gente trouxe informação de Brasília um pouco mais cedo, porque esse assunto avançou no Senado Federal. E aí hoje o Renato traz aqui pra gente o que pensa o brasileiro sobre esse tema, como é que ele se relaciona com esse tema. Eu estava vendo já alguns desses números que você vai nos trazer aqui, e tem ali uma divisão sobre quem já jogou, quantos por cento dos entrevistados já jogaram, em que jogos exatamente, ou apostas. Conta pra gente os detalhes, Renato. Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Márcia. Bom dia, Carlinha Bigato. Bom dia a todo mundo que nos segue aqui na Band News. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já fez uma fezinha? A sua fezinha foi nos cavalos, foi no bingo, foi uma fezinha no jogo do bicho ou até uma fezinha na Loteria Federal? Jogar faz parte da cultura do brasileiro, da cultura popular dos brasileiros, do jogo do bicho, por exemplo. Isso, por si só, não significa que o hábito do jogo seja bom ou seja ruim. Nós, há mais de 2 décadas, entendemos um pouco da cultura dos brasileiros, estudamos os brasileiros e não faltaram casos nem de pessoas que conseguiram ganhar uma grana a mais graças ao jogo, como perderam tudo que têm graças ao vício. Então a ideia da nossa pesquisa hoje não foi fazer um juízo de valor sobre se é certo ou errado jogar, mas entender um pouquinho do quanto que efetivamente os jogos, em especial esses que estão sendo discutidos aí na legislação, estamos falando da abertura de cassinos resort, de casas de bingo ou do jogo do bicho, fazem parte do dia a dia dos brasileiros. E vamos começar com aquele que talvez seja o mais popular aí dos jogos, que é o jogo do bicho. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, o jogo do bicho é o segundo jogo mais apostado pelos brasileiros. Ou seja, do total de vezes que os brasileiros já apostaram em alguns jogos, o jogo do bicho aparece em segundo lugar, perdendo só para a Loteria Federal. 3/4 dos brasileiros já fizeram uma fezinha na Loteria Federal. No jogo do bicho, 44% já fizeram uma fezinha. Tem outros 44% que conhece, mas nunca jogou. Aquela história, né? Olha, eu sei o que é, conheço alguém que joga, mas nunca me deu vontade assim tão grande de jogar o jogo do bicho. Para a gente ter uma ideia, 44% de brasileiros que já jogaram o jogo do bicho equivale mais ou menos aí a 70 milhões de adultos que já apostaram algum número para saber se tem chance ou não tem chance de ganhar. Nesse modelo do jogo, que começou com aquelas banquinhas de apostas que muitas vezes ficavam na frente dos bares e tudo mais, mas que hoje já tem até soluções digitais. É isso mesmo. Quem anda aí pela periferia das grandes cidades, conhece aqueles apontadores do jogo do bicho, sabem que hoje, ao invés de sair com um papelzinho que tem um valor de bilhete, ele sai com um app, né, que você consegue acompanhar pela internet qual foi o resultado do jogo do bicho. O detalhe interessante é que o jogo do bicho, diferente do que o senso comum pode pensar, ele não ocorre apenas nas classes mais baixas, nas classes C, D e E, Sheila. O número é muito próximo, tanto entre os brasileiros da classe A e B, quanto os brasileiros das classes C, D e E. Eu estava vendo esse recorte aqui. Tem recorte sobre homens e mulheres, essa separação ou não, Renato? Olha, nesse dado que eu enviei agora não, mas a nossa pesquisa faz sim. Tá. Né? Quando você vai falar de bets, de apostas esportivas, que é uma outra modalidade de jogo, o que a gente tem? A gente tem uma predominância muito maior dos homens frente às mulheres, né? Quase 3/4 dos apostadores são homens, né? Quando a gente fala de apostas esportivas. Quando nós vamos falar do jogo do bicho, praticamente se divide. A proporção é igual entre homens e mulheres. É como se muitas vezes essa busca pela sorte não tivesse uma opção de gênero.
Isso acontece por várias razões, entre elas é que, historicamente, né, os apontadores do jogo do bicho, para o ouvinte que nunca ouviu esse termo, são aquelas pessoas que ficavam sentados numa mesinha, ficavam na frente de um mercadinho, na frente de uma padaria, em locais em que se faz compra, na frente dos bares também, em que são frequentados tanto por homens quanto por mulheres, atingindo igualmente aí os diferentes gêneros.